Questão 6, o fim da história. O que que ela diz aqui pra gente, né? Vamos começar lendo o enunciado. Diz o seguinte: considerando o jogo de oposições presente nessa letra de canção, infere-se, ou seja, deduz-se, de que a narrativa histórica. Então, a alternativa não tem que estar exatamente no texto. Quando ele fala infere-se, deduz, isso você tem que observar algo que está implícito e não está tão explícito como, por exemplo, observe, identifique, tá? Mas essa questão é bem tranquilinha, porque, por exemplo, é só a gente pegar e ser direcionado pelo enunciado e perceber onde tem um jogo de oposições. Olha só, não creio que o tempo venha comprovar, nem negar que a história possa se acabar. Basta ver um povo derruba um czar, derruba de novo quem pôs no lugar. Então, olha só, ela fala, não crê que o tempo venha acabar, nem negar que a história possa se acabar. Basta ver um povo que derruba um czar, derruba de novo quem pôs no seu lugar. E olha o que ele fala. É como se o livro pudesse ser lido de trás para frente, frente para trás. Ou seja, a gente não consegue ter um início, a gente não consegue ter um fim, saca? É como se não é algo linear, sabe? A história não é algo linear assim, que ela vai se propagando perante uma reta, por exemplo. Mas a história é como uma circunferência, que a gente não consegue identificar o início e não consegue identificar o fim dela, tá? Você não pode falar assim, ah, aqui é o início da circunferência. Eu não sei. Agora, se você ler a circunferência da direita para a esquerda, você vai montar uma circunferência. Se você ler a circunferência da esquerda para a direita, você vai montar uma circunferência. E isso caracteriza a história, tá? A história é uma circunferência, tá? É como se o livro pudesse ser lido de trás para frente, frente para trás. Vem a história, escreve um capítulo, cujo título pode ser Nunca Mais. Vem um tempo e elege outra história, que escreve outra parte, que se chama Nunca é Demais. Nunca mais, nunca é demais. Nunca mais, nunca é demais, e assim por diante. Ou seja, é algo cíclico. Se você começar por Nunca Mais, vai ser Nunca mais, nunca é demais. Nunca mais, nunca é demais. Nunca mais, nunca é demais. Se você começar por Nunca é demais, vai ser Nunca é demais, nunca mais. Nunca é demais, nunca mais. Nunca é demais, nunca mais. E sempre vai voltar a se repetir. Então percebe que aqui a gente está tendo um ciclo de repetição, sim ou não? Esse jogo de oposição de nunca mais, nunca mais, nunca mais, derruba o quiser, derruba de novo quem pôs no lugar. Então, por exemplo, a gente tira um governo autoritário e depois tira quem tirou o governo autoritário. Aí depois volta o governo autoritário. Aí tira depois o governo autoritário. Aí depois tira quem tirou o governo autoritário. E fica nessa, beleza? Então, olha só. Indiferente se o livro é lido de trás para frente ou de frente para trás. Então, a narrativa histórica está sujeita a diferentes interpretações. Momento algum ele falou assim: não, a história nós podemos interpretar como a gente quer. Não. A história, galera, ela é um conjunto de fatos que ocorreram na nossa sociedade que são estudados por nós. Então eu não posso interpretar a história. Eu não posso interpretar que Napoleão Bonaparte fez um bloqueio continental. Não tem como interpretar isso, saca? Ele fez e acabou, isso é um fato. Agora, é construída pela relação causa e efeito. O que que seria uma relação causa e efeito? Por exemplo, o czar é um governo autoritário e, como efeito, a pessoa derruba o czar. Só que tem isso sendo abordado no texto, sim ou não? A causa de derrubar o czar foi ele ser um governo autoritário. O efeito é ele ter sido derrubado. Só que não. O texto ele só mostra o efeito, que é derruba o czar, derruba de novo quem pôs no lugar. Então, somente o efeito das causas. Agora, quais causas? Eu não sei. Não sei quais causas são, tá? Então, não tem essa relação de causa e efeito. Por exemplo, outra relação de causa e efeito é o seguinte: choveu. E por isso não fui na escola ontem. Então, a consequência da chuva é eu não ter ido na escola ontem. O efeito da chuva foi eu não ter ido na escola ontem. Então, a chuva foi a causa e o efeito que ela causou foi eu não ter ido na escola ontem. Causa e efeito, tá? Agora, sucede-se em espaços de tempo cíclicos. Perfeito, galera. É um ciclo, né? Você não tem como, você não tem início, você não tem fim. Então, é sempre, ó, vai, começa indo, começa afinando, começa termina, começa termina, começa termina. Ou seja, é um ciclo. É um ciclo. Beleza? É um ciclo vicioso. Tá? Limita-se a fatos relevantes de um grupo social. Ele foca somente em um grupo social. Ah, é somente os fatos da alta burguesia. Ah, é somente os fatos da nobreza. Ah, é somente os fatos, né? Os fatos, sei lá, da classe burguesa. Não, ele não aprofunda em fatos de nenhum grupo social, tá? Ele não fala assim, ah, tem fato desse grupo social aqui, tem fato desse grupo social aqui, dos girondinos, dos jacobinos, não tem nenhum grupo que ele fala que não, beleza? Então a gente não pode falar que ele se limita a fatos de um grupo social, tá? Agora, olha só. Desenvolve-se em torno de uma mesma temática, uma galera deve ter marcado a letra I. Provavelmente vocês pensaram que o fato de ser na mesma temática, o fato de ser na mesma temática, causa repetição. Só que não, galera. O que que é?
desenvolver em torno de uma mesma temática. É, por exemplo, eu só falar de sempre na mesma temática. Ou então eu só falar de, sei lá, ditadura. Então, aqui eu estou afirmando que a narrativa histórica é sempre em torno de um mesmo tema. Ou seja, sempre em torno de um governo autoritário, pipipipopó. Só que não é isso. Tanto que, por exemplo, a gente derruba o czar. E aí, ó, entrou alguém no lugar. Esse alguém é autoritário? Não sei. Não sei. Pode ser que não. Pode ser que sim. E se não for, é a mesma temática? Não. Aí quando a gente derrubar, a gente está derrubando no governo democrático. Já é outra temática. Agora, quando eu mudo, por exemplo, de um governo para um capítulo, né? Nunca mais, já mudei o tema. O tema antes era governo. Agora o tema é capítulo de um livro, por exemplo. Entende? Então a história, ela não tem um tema só. Ela tem diversos temas. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.